Olha, para nossa análise de hoje, a gente recebeu um material que é, assim, fascinante. Material bem espinhoso, né? Muito. É um vídeo que mexe num vespeiro, que é essa ideia da solidez do sistema bancário brasileiro. Que a gente sempre acha que é uma rocha, né? Quase inabalável. Exato. E ele traz à tona uma certa instabilidade no ar, focando em dois casos bem específicos que andaram causando muito, mas muito barulho no mercado. De um lado, a gente tem a quebra do Will Bank, um banco digital. Que começou com o bloqueio da Mastercard e, de repente, pá. O Banco Central decreta a liquidação. E do outro lado, uma confusão, assim, bem maior, envolvendo o banco BRB, o Banco de Brasília. Ali é a história mais embaixo. Muitos boatos, manchetes pesadas. Pois é. Então, a nossa missão aqui é ser uma espécie de detetive financeiro, sabe? Vamos mergulhar nesses documentos, tentar entender o que de fato aconteceu. Separar o joio do trigo. Isso. E responder aquela pergunta que todo mundo quer saber. Existe algum risco de um efeito dominó? Do meu banco quebrar junto? É a pergunta de R$1 milhão, literalmente. É crucial separar o que é um problema isolado do que pode ser um sintoma de algo maior. Vamos mergulhar nisso. Ok, vamos lá então. Para começar, acho importante a gente contextualizar uma coisa que o material deixa bem claro. Que é a mudança do cenário, né? Exatamente. O ambiente para se criar um banco no Brasil mudou da água para o vinho. Antigamente era um clube fechadíssimo, quase impossível entrar. E agora as portas se abriram um pouco. Sim, para aumentar a competitividade. O que é fascinante aqui é o efeito cultural disso. O brasileiro, de modo geral, não está acostumado com a ideia de um banco quebrar. Não mesmo. A gente vem de décadas com os 5 grandes bancos parecendo fortalezas, sabe? Indestrutíveis. Nos Estados Unidos, por exemplo, a falência de um banco regional é notícia, claro, mas acontece. É mais comum. É mais comum. Aqui no Brasil, não. A gente se acostumou com uma sensação de segurança quase absoluta. E foi justamente essa abertura do mercado com as fintechs e os bancos digitais que preparou o terreno para o que a análise chama de a tempestade perfeita. Perfeito. Eles nasceram e cresceram numa época de dinheiro farto e barato. A Selic lá no chão, a 2%. E com isso captaram rios de dinheiro, de investidores e de clientes. Exatamente. Só que a festa acabou. A Selic disparou, foi parar em quase 15%, e aí o modelo de negócio deles foi colocado contra a parede. Porque para atrair clientes, eles faziam promessas de retornos altíssimos. Tipo pagar 120% do CDI. Que, só para lembrar, o CDI é a referência do mercado, a taxa que os bancos usam entre si. 120% era, assim, bom demais para ser verdade. E era mesmo. Com os juros nas alturas, ficou caríssimo para eles captarem dinheiro. E, ao mesmo tempo, quase impossível emprestar esse dinheiro e ter lucro. A conta simplesmente parou de fechar. Não fecha. O custo do dinheiro ficou maior que o retorno que eles conseguiam gerar. E a reação, segundo o material que a gente viu, foi meio desesperada. O autor usa uma expressão ótima. Eles pisaram demais no acelerador. Torraram fortunas em marketing. Propaganda na TV em horário nobre, sabe? Na esperança de que a economia melhorasse e que o crescimento de clientes ia resolver o problema financeiro. É a clássica aposta no crescimento a qualquer custo. Tem uma analogia no material que explica isso muito bem, que é a da alavancagem bancária. Ah, sim. Um banco com, digamos, 100 milhões em caixa pode emprestar até 900 milhões. O sistema todo se baseia na confiança e num fluxo constante de dinheiro novo entrando, entende? E se essa torneira seca? A estrutura inteira começa a balançar. E foi exatamente o que aconteceu com o Will Bank. A torneira secou. Vamos aos fatos. Primeiro, a Mastercard, do nada, suspende as transações. Imagina o pânico dos clientes. Total. E pouco depois veio a Padical. O Banco Central decretou a liquidação. Um ponto importante que a análise levanta é que o Will Bank não era um gigante, né? O volume de ativos era de cerca de 6 bilhões de reais. Que é muito dinheiro, claro, mas para a escala do sistema financeiro, é um valor que o FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, consegue absorver sem grandes problemas. certo, o FGC cobre até R$250 mil por CPF por instituição, então a maioria dos clientes está segura. Mas isso levanta outra questão, né?
o futuro do próprio FGC. Exatamente. A quebra do Will Bank, vindo depois de outros problemas como o do Banco Master, acendeu uma luz amarela bem forte lá em Brasília. E na Faria Lima também, imagino. Com certeza. Os grandes bancos, que são quem mais colocam dinheiro no FGC, estão começando a se perguntar: peraí, por que a gente tem que ficar pagando a conta dos bancos menores que decidem correr riscos absurdos? Faz sentido. E a análise que a gente recebeu aponta para duas mudanças que podem estar sendo cozinhadas nos bastidores. Qual seria a primeira? A primeira seria aumentar a contribuição que os bancos menores e mais arriscados pagam para o fundo. Basicamente, quem tem mais risco paga mais seguro. Ok, parece justo. E a segunda? A segunda é bem mais drástica. Limitar a cobertura do FGC só para um grupo de instituições, as consideradas mais seguras, os bancões. Nossa, a consequência disso seria uma forma de disciplinar o mercado na marra. Exato. A mensagem para o cliente seria cristalina. Investir nesse banquinho da moda é por sua conta e risco. Se quebrar, você perde tudo. Puxa, isso é um insight quase paradoxal. Uma mudança no FGC, que em tese seria para proteger o sistema, poderia, na verdade, matar a competição. Sim. Ao tornar os bancos menores oficialmente mais arriscados, a medida acaba cimentando o poder dos 5 grandes. É uma espécie de proteção que sufoca. Perfeito. E tem mais. O material levanta uma suspeita bem grave. Que é a de que esse fluxo de notícias negativas sobre os bancos menores poderia não ser coincidência. Poderia ser algo coordenado pelos gigantes do setor que não estão nada felizes em ver a concorrência aumentar e as margens de lucro diminuírem. Se isso for verdade, é algo muito nocivo para a saúde do mercado. É uma acusação pesadíssima. Muda o jogo de falha de gestão para possível manipulação de mercado. Pois é. Então, o caso do Will Bank acende esse alerta, mas o material que a gente analisou dedica a maior parte do tempo a um problema que é, em outra escala, muito mais cabeludo. Ah, sim. Se o Will Bank foi o aperitivo, o BRB é o prato principal, e bem digesto. Aqui a complexidade é outra. É outra. Não estamos falando de uma fintech novata, mas de um banco estatal, regional, mas com uma relevância muito maior. A análise faz um exercício interessante, né? Se coloca em janeiro de 2026 e olha para trás. Olhando para os problemas que explodiram em 24 e 25. E a raiz de todo o problema, segundo a apuração, está na relação do BRB com o já falido Banco Master. O BRB comprou do Master carteiras de crédito que, no papel, valiam 16 bilhões de reais. Só que aí, quando foram olhar com uma lupa, descobriram que 12,2 bilhões desses ativos eram, para ser gentil, problemáticos. problemáticos é uma forma bem educada de dizer. O vídeo fala em títulos fraudulentos, créditos que simplesmente não existiam. Um rombo contábil gigantesco. Era basicamente fumaça. Um rombo de 12 bilhões de reais em ativos podres. Isso deve ter causado um estrago monumental no balanço do BRB. Qual foi o tamanho do prejuízo real? O mercado estima que o impacto direto no capital regulatório do BRB foi de 2,4 bilhões de reais. E esse capital é o colchão de segurança do banco, sabe? O dinheiro que ele precisa ter em caixa. Isso. Com essa perda, o BRB ficou desenquadrado, abaixo dos níveis mínimos que o Banco Central exige, o famoso Índice de Basileia. E para explicar como um ativo pode ser inflado dessa forma, o autor usa uma analogia perfeita sobre a marcação a mercado. É um truque contábil que parece mágico, né? Totalmente. Ele diz: imagine um fundo que compra milhões de ações de uma empresa a 50 centavos. Aí um outro fundo, talvez um amigo, compra um lote minúsculo a R$1. E com essa única transação minúscula, o primeiro fundo pode, pelas regras, remarcar o valor de todas as suas ações para R$1. No papel, o patrimônio dele dobra da noite para o dia. Brilhante e, ao mesmo tempo, uma receita para o desastre. E a acusação é que esse era o esquema usado por fundos ligados ao Banco Master. Eles criavam o valor do nada e depois passaram essa batata quente para o BRB. E o BRB, por falta de governança, aceitou. E o Banco Central, como reagiu quando descobriu isso? A reação foi dura e direta. O BC mandou uma comunicação oficial que, traduzindo do banquês, dizia o seguinte: senhores, o patrimônio que vocês dizem ter não existe. Vocês estão tecnicamente quebrados. Nossa. E aí determinou duas coisas. Primeiro, a capitalização imediata.
ou seja, arrumem dinheiro de verdade para cobrir esse buraco. E segundo, impôs restrições operacionais. O vídeo traz outra analogia ótima para isso. É como ter um inquilino e descobrir que a empresa dele faliu. Você chega para ele e diz: olha, o aluguel está em dia, mas eu preciso de uma nova garantia. Uma prova de que ele vai conseguir continuar pagando. Exato. Foi o que o BC fez com o BRB. Pediu para ver o dinheiro de verdade. Exatamente. E essa atitude firme do regulador nos leva direto para a grande questão na cabeça de todo mundo. Ok, então o Banco Central interveio. A reação natural é pensar: eu tenho conta nesse banco. Meu dinheiro está em risco. Dá para confiar? Essa é a pergunta. A visão na análise é bem pragmática. Para quem tem até 250 mil, o limite do FGC, o risco real de perder dinheiro é baixíssimo. No entanto... Sempre tem um no entanto. Sempre. O autor do vídeo é categórico ao dizer que, pessoalmente, não dormiria tranquilo com um valor acima disso no banco nesse momento. E ele dá as razões, né? Sim. Primeiro, as falhas de governança que permitiram uma fraude desse tamanho. Segundo, balanços pouco transparentes. E terceiro, algo que ele chama de gastos esquisitos. Como inaugurar salas VIP em aeroportos no meio de uma crise. Exatamente. Não parece uma prioridade para quem precisa de capital. E se a gente conectar tudo isso, chegamos ao ponto central que diferencia o caso do BRB. Ele é um banco estatal, controlado pelo governo do Distrito Federal. E isso muda completamente as regras do jogo. É verdade. Uma empresa privada, com um rombo desses, provavelmente iria à falência. O caminho de uma estatal é outro. A análise aponta duas saídas prováveis. A primeira, quase impossível, seria o banco ser extinto por lei. E a segunda, e muito, mas muito mais provável, é o governo de Brasília meter a mão no bolso e injetar dinheiro público para salvar o banco. E aí está a grande implicação. Quando um banco privado quebra, o prejuízo é dos acionistas. Quando uma estatal quebra, o autor do vídeo crava: o problema é nosso. No fim da linha, quem paga a conta é o contribuinte. Nesse caso, o cidadão de Brasília, com seus impostos. O risco é socializado. Exato. O prejuízo da má gestão vira a dívida pública. E essa expectativa de resgate cria uma distorção enorme, abre a porta para especuladores. Que apostam nas ações sabendo que, no pior cenário, o dinheiro do contribuinte vai aparecer. É o famoso risco moral, ou moral hazard. A gestão pode correr riscos excessivos sabendo que tem essa rede de segurança. Então, o que tudo isso significa? Vamos tentar amarrar as pontas. A gente começou com a quebra do Will Bank, um sintoma do fim da era do dinheiro fácil. A nova realidade econômica expôs a fragilidade de certos modelos de negócio. E essa quebra está forçando um debate muito sério sobre o futuro do FGC. Qualquer mudança nas regras pode, ironicamente, consolidar ainda mais os grandes bancos. Diminuindo a competição que foi tão boa para os consumidores. E aí a gente chega no caso do BRB, que é uma camada de complexidade assustadora. É uma mistura de má gestão, suspeita de fraude bilionária e a dinâmica de um banco estatal. Onde o risco final não é do investidor, mas do contribuinte, que não teve escolha. É um quadro bem preocupante. O material que analisamos termina com uma observação muito boa sobre como é difícil prever o mercado. Diz que sempre aparecem profetas para explicar por que algo aconteceu, mas só depois. Os profetas do passado. Exato. E essa reflexão me leva a um pensamento final para deixar com quem nos ouve. Manda. A situação desses bancos levanta uma questão fundamental. Num sistema com riscos ocultos, alegações de fraude e narrativas que podem ser influenciadas por grandes interesses, como um cidadão comum avalia a segurança de uma instituição? Confiar em garantias como o FGC é o bastante, ou esses eventos exigem um ceticismo muito mais profundo sobre onde a gente deposita não só o nosso dinheiro, mas principalmente a nossa confiança?